gente, tudo bem com vocês? E aí, pessoal, tudo bem? Galera, hoje nosso vlog vai ser um pouquinho diferente. Vai ser um vlog meio que de apresentação, porque a gente não fez. A gente não fez e tem seguidores cobrando a gente pra isso. Verdade, né? Pra contar um pouquinho da nossa história. Como a gente se conheceu. Como a gente se conheceu, quanto tempo a gente tá junto, o que a gente faz, essas coisas, né? Então hoje vai ser um vlog disso. Deixa eu virar meu boné aqui que tá tampando meu rosto, né? É. Deixa eu ver. Tá bom. Ficou bom. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, tá? Curte, ativa o sininho, comenta bastante, compartilha com seus amigos. E é isso aí. Bom, gente, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Pamela e esse é o Wellington, meu esposo. Nós dois temos 38 anos, tá? A gente vai fazer 39 esse ano, eu em abril e ele em junho. Ela é mais velha que eu. 1 mês e meio, gente. Eu sou de 25 de abril, ele 14 de junho. Não importa. 1 mês e meio. Não importa. Podia ser um dia. É mais velha que eu. Vocês não concordam? Não, eles não concordam. Eles concordam. E nós nos conhecemos há 20 anos atrás, no ano de 2004. Só isso. Na verdade, esse ano vai fazer 21. Gente, eu e o Wellington, a gente se conheceu, a gente era amigo, assim, fizemos amizade, ficamos amigos por uns dias, vamos dizer assim, e logo a gente começou a ficar, naquela época era ficar, e nós ficamos, vamos dizer assim, época de adolescente, né? A gente tinha 18 anos, os dois tinham 18 anos, tinham recém feito 18 anos, porque foi no mês de agosto, né, Wellington? O Wellington não lembra de nada. Sei não. E em novembro, tipo, comecinho de novembro, eu e ele já estavam morando junto. Então, assim, numa kitnet. Na verdade, eu fui pra casa da mãe dele. Eu morava num cômodo com banheiro com a minha mãe, minhas 2 irmãs e mais ela que chegou junto. Num cômodo, sei lá, de cômodo só. 4x4, né? Por aí, e um banheiro. E uma das minhas cunhadas, na época, tinha 2 aninhos, gente, era uma bebê. A Stephanie. Bom, gente, e aí depois disso a gente trabalhou bastante, sempre trabalhou muito. Nenhum de nós dois veio de família rica, nenhum de nós dois. Os dois são de família simples, a gente, tipo, minha mãe e meu pai sempre trabalharam muito, a gente tinha só casa pra morar. Então, assim, nenhum de nós dois veio de família rica não, tá, gente? Não tinha nem casa pra morar. Não, eles não tinham nem casa pra morar, moravam de aluguel. Morava de aluguel. Mas enfim, depois disso a gente começou a trabalhar bastante e tal, nós ficamos ainda... E isso foi em Campo Novo do Parecis, tá, gente? A gente se conheceu Mato Grosso. Aqui no Mato Grosso, no interior do Mato Grosso, Campo Novo do Parecis. Eu sou jaciarense, essa aqui é a Criana. Eu sou nascida em Rio Branco, no Acre, e o Hélio é nascido aqui em Jaciara, aqui pertinho de Cuiabá. E aí, só que eu sou criada aqui no Mato Grosso, tá, gente? Fui criada aqui, eu fiquei pouco tempo lá no Acre, então eu sou praticamente mato-grossense. Não. Sou sim. E aí, gente, nós trabalhamos bastante e tal. A gente ainda ficou morando lá em Campo Novo, acho que uns quanto tempo, Wellington? Acho que uns 3 anos ainda. E depois nós viemos pra... isso foi em 2004, nós ficamos 2 anos ainda em Campo Novo. Em 2006 nós viemos embora pra Cuiabá. Aqui a gente passou uns perrengues até conseguir arrumar emprego. Perrengue que eu falo, gente, de assim, tipo, a gente não tinha nem a bicicleta pra andar, sabe? Então a gente saía debaixo do sol escaldante de Cuiabá a pé, porque não tinha dinheiro nem pra pagar a passagem de ônibus, então nós saímos distribuindo currículo a pé. Gente, andamos pra caramba. Hoje a gente olha e fala assim, meu Deus, como a gente andou. Acho que eu não dou conta de andar tudo aquilo que eu andava. Tipo, no dia, de boa, a gente tava de boa, né? Andando bastante, tá? Beleza. Hoje a gente para e fala, meu Deus, quanto nós andamos. Mas enfim, depois arrumamos emprego, tal, trabalhamos bastante. E ficamos aqui um tempo. Quando foi em 2012, nós fomos embora pro Mato Grosso do Sul. Ficamos 2 anos no Mato Grosso do Sul. Lá o Wellington, ele depois de uns meses, tá? Lá a gente passou um perrenguinho também. Lá foi perrengue mesmo. Lá foi perrengue mesmo.
Nós chegamos lá, nenhum dos dois tinha emprego. Aí o Wellington conseguiu um emprego, ele pra dirigir caminhão. Chegamos a passar até necessidade lá, né? Assim, o Wellington arrumou um emprego pra dirigir um caminhão. E eu... Basculante, né? Isso. Carregava... Torta da usina. Torta da usina. Gente, torta da usina nada mais, nada menos que todo excremento da usina misturado com gesso, com adubo. Com bagaço da cana. Bagaço da cana pra jogar, mano, extremamente... Todo excremento que sai da usina, de vaso sanitário, de cozinha, mistura tudo naquilo pra jogar na cana de açúcar. Pra servir como adubo, entendeu? Eu carregava isso. E trabalhava, hein, gente? Trabalhava pra caramba, saía de casa 4 horas. Boia fria, né, boia fria. Saía de casa 4 horas da manhã e tinha dia dele chegar em casa meia-noite, 1 hora da manhã pra sair 4 horas da manhã de novo. Então assim, cara, trabalhou pra caramba. Pra cacete. Aí passou uns 2 meses eu consegui um emprego também. Só que assim, gente, nesse meio tempo que eu estava desempregada e que o Wellington tava trabalhando nessa empresa, nesse caminhão aí, tipo, a gente tava meio que sem grana. Totalmente sem grana. Tipo, teve dia da gente ter o arroz branco pra comer. E sabe o que nós fazia? Nós tínhamos uma motinha velha, né, Wellington? Nós montava na moto e ia num riozinho lá perto, passava pertinho da cidade. Nós ia lá pescar lambari pra comer. Lambari e cascudo. E cascudo, né? Verdade, a gente pegava cascudo de noite. De noite a gente ia lá pra pegar cascudo. Pra gente ter o arroz com peixe pra comer, gente. Só que assim, gente, a gente não tá querendo se fazer de vítima, não. Até porque a gente lembra dessa fase. E a gente gostava. Gente, pra nós foi uma fase que passou. Tipo assim, hoje a gente fala, caraca. Serviu de lição, assim, pra gente, né? Tipo assim. E nunca desanimamos, tá, pessoal? Nunca desanimamos. Nunca. Em nenhum momento a gente reclamou do que a gente tava passando. Nunca pedimos ajuda a ninguém. Acho que a nossa família nem ficou sabendo disso. Verdade, mas assim, a gente nunca pediu uma ajuda, não é por orgulho, não. É porque a gente nunca achou que precisou, não. Porque pra nós, tipo, era de boa. Tinha o arroz e o peixinho ali, perfeito. Daqui, sei lá, 20 dias o Wellington vai receber o salário, a gente aguenta, você tá entendendo? Então assim, a gente nunca se fez de vítima, nunca pedimos ajuda pra ninguém, porque a gente nunca sentiu que precisava. A gente se divertia, na verdade, né, Wellington? Vamos pescar, vamos, tá? De boa. Era diversão. Diversão mesmo. Aí logo o Wellington conseguiu entrar na usina, trabalhar na usina. Aí já começou a dar uma melhoradinha. Logo assim, depois de uns 6 meses, né, Wellington? Foi uns 6 meses. Aí ele conseguiu emprego na usina também pra dirigir. Mas aí ele dirigia carreta. Aí eu fui dirigir carreta, né? Puxar cana na usina mesmo, né? Aqueles bitrem aí, mas cara, lá já era caminhão novo, trabalhava no ar-condicionado. Aí já era Ave Maria, aí já era. O Wellington amava, gente. Eu gostava mesmo, gostava muito. Ele amava. Gostava muito mesmo. E eu trabalhava ainda 5 por 1, né, questão? 5 dias direto e folgava 1. Aí 5 dias direto e folgava 1. Eu ia voltando assim, minhas folgas. As folgas. Ia voltando, um dia era na segunda, outro dia era no domingo, outro dia era no sábado. E, cara, eu adorava trabalhar feriado, nunca trabalhava. E era uma cidade do interior, lá no Mato Grosso do Sul, a gente gostava. Nós tínhamos muitos amigos na usina, inclusive, que nos acompanham até hoje também. Verdade. Que são pessoas maravilhosas, né? Que a gente tem contato até hoje. A gente tem contato até hoje. É top. E eu era vendedora numa loja de imóveis, lá na cidade mesmo. Eu trabalhava no turno C, pessoal, nessa usina. Tipo assim, eu saía de casa às 9 horas da noite, 10 horas pegava o ônibus, aí eu virava à noite e parava às 6 horas da manhã. Né? Parava às 6 horas da manhã. Aí, até eu chegar em casa, já era tipo 8h30, 9 horas da manhã. Por quê? Porque a usina não era nessa cidade que a gente morava, era na cidade do lado. Então, esse itinerário aí, dele ir lá, bater ponto na usina e voltar pra casa, era 1h30 mais ou menos, não é? Isso, demorava. E aí eu não via a Pamela. A gente não se via. Porque eu saía 7 horas da manhã de casa. Quando eu saía, ele ainda não tinha chegado. E aí, às vezes, eu chegava 7 horas da noite, 7 e pouco da noite em casa, ele já tinha saído pra pegar o ônibus pra ir pra usina. Então teve uma época nessa época do turno C que a gente se via uma vez na semana, que era o dia da folga dele. Ou então, quando ele chegava em casa, daí ele ia dormir, almoçava e depois ia lá na loja pra me ver. Mas só.
Perrengue, né, São? Ah, foi Mas, bom. cara, a gente passava de boa, igual eu falei pra vocês. A gente nunca sentiu, meu Deus, estamos passando isso. Nunca. A gente sempre curtiu muito, sabe? Todas as fases da nossa vida. Até ontem eu passei por um caminhão, senti aquele cheiro de caminhão velho. Falei, nossa, que saudade de dirigir um caminhão. Vocês acreditam? A gente falou que saudade de dirigir um caminhão. Mas eu queria pegar um caminhão e fazer uma viagem, porque só matar a vontade. Matar a saudade? Já mata a saudade, mata a vontade, né? Inclusive tem uns amigos meus que moram no Paraná, passa aqui em casa, que é caminhoneiro, né, que trabalhava comigo na usina, passa em casa e não vem me visitar, tá? Que fica registrado aqui, que você vai assistir. Puxão de orelha. Não vou falar nome aqui, tá? Não vou falar nome. Não darei nomes, mas vocês saberão. Gente, então, aí nós ficamos uns 3 anos lá. Aí veio uma crise lá na usina e tal, o Wellington perdeu o emprego, e aí eu perdi o emprego também. E nós resolvemos, sabe fazer o quê? Voltar pra Cuiabá. Compramos um caminhão. Aí nisso a gente tinha um carrinho, tinha uma moto, aí o Wellington fez o quê? Pegou esse carro que a gente tinha, essa moto, foi lá em Campo Grande, trocou num caminhão baú. Carreguei as coisas dentro. Carregou nossos móveis tudo dentro. Passamos numa cidade perto lá. Carregamos os móveis da minha sogra, que ela morava lá. E viemos embora. Viemos embora. De novo, eu, o Wellington, a minha sogra e a minha cunhadinha, que é a Stephanie, né? Que na época era pequena. Tinha o quê? 10 anos, 11 anos? A Débora já estava casada, que é a minha outra cunhada. E assim, minha mãe e minha irmã e meu pai moram aqui em Cuiabá, tá? Então minha mãe e minha irmã sempre moraram aqui, nunca foram embora não, só nós que... Rodada. Né? Começou a encher o saco na cidade, nós já pica a multa. Brincadeira, gente. Não, mentira, gente. Porque assim, a gente foi não tem... Foi necessidade na época. Foi necessidade e a gente não tem esse problema de mudar, não. Se precisar, a gente muda e pronto. Aí viemos pra Cuiabá, só que daí chegamos em Cuiabá, tipo... sem eira nem beira, né? Aí o Wellington foi... De novo. Aí o Wellington foi tentar trabalhar com algo que ele trabalhava antes aqui em Cuiabá, mas aí não deu certo. Aí eu comecei a trabalhar na empresa de uma amiga nossa, que até foi quem ajudou. Eles ajudaram muita gente. É um casal de amigos nossos que ajudaram muita gente quando a gente voltou pra cá, muito mesmo. A gente é muito grato a eles por isso. Trabalhei... Ana Paula e Vinícius. Ana Paula e o Vinícius. Trabalhamos um ano, eu trabalhei acho que 1 ano com ela. E aí surgiu a oportunidade da gente trabalhar, começar a trabalhar... através de um amigo tatuador. Um amigo nosso. Jerry, o nome dele, vou dar nome. Vamos dar nomes. Jerry, que é um amigo nosso, tatuador. Hoje ele mora em Criciúma, tatuador muito bom. Isso. É verdade, Santa Catarina, Criciúma, Santa Catarina. Através do Jerry, a esposa dele, Elaine. Ele falou assim, Wellington, por que você não vende material de tatuagem? Porque aqui não tem ninguém que vende. Aí o Wellington falou, cara, não sei nada disso. Mas antes disso, plano, que a gente veio com um caminhão baú, gente, eu troquei esse caminhão, só pra resumir bem rapidinho. Eu troquei esse caminhão numa S10, essa S10 eu troquei num Lava Jato. Esse Lava Jato, depois descobri que tinha um fumo, acabei perdendo tudo, perdi todo o caminhão e a S10. Gente. Quer dizer, tive que começar do zero mesmo. E aí, quando eu descobri esse rombo aí, eu peguei as coisas do Lava Jato e vendi. No final, eu perdi aí, sei lá, em valores aí, eu perdi uns 40 mil. Por aí. Uns 40 mil. Eu sei que sobrou no total 10 mil, sobrou, né? Que eu vendi as coisinhas ao lado, sobrou 10 mil, né? Não sobrou não, São. Na verdade, a gente foi assim, o que a gente foi mantendo por um tempo, a gente foi se mantendo por um tempo. E nós tinha comprado, com o acerto da Palma, tinha comprado um ninho quadradinho. O meu acerto da loja que eu trabalhava lá no Mato Grosso do Sul, eu tinha guardado, era, gente, R$6.800 que eu tinha guardado. E eu comprei isso. Aí o Wellington comprou um ninho, porque tipo, a gente tinha trocado o caminhão no Lava Jato, e a gente tava trabalhando e tal, e aqui tudo é longe, tá, gente? Esse Lava Jato era de, sei lá, uns 30 quilômetros de casa. É longe pra caramba. E aí o Wellington ia todo dia, né? E aí a gente tinha esse ninho, velho. Mas enfim, era o que a gente tinha e era top, né? Aí, beleza. GR falou pro Wellington, por que você não vende material de tatuagem e tal? O Wellington falou assim, eu não conheço nada de material de tatuagem. Não, eu te ajudo, tal. Aí, o que nós fizemos? A gente não tinha R$1, gente, no bolso, nada. Zero.
O Wellington, esse meu Uno, ele tava com um problema na época, né, Wellington? Acho que no câmbio, aí o Wellington arrumou o câmbio dele, por isso que a gente comprou barato. Arrumou o câmbio dele e tal. E aí, aí o Wellington falou, Pamela, a única coisa que nós temos é o carro. E aí? Vamos vender o carro. Vamos vender? Falei, beleza, vamos vender. Se der, deu. Se não der, e a gente dá a única coisa que a gente não tinha mais nenhuma bicicleta. Vendi por 10 mil reais esse carro, gente. O Wellington vendeu por 10 mil esse carro. 10 mil esse carro. E aí investimos. Aí o Wellington Não, a gente precisava de mais um dinheiro, né? Aí onde entrou o Vinícius de novo. Que veio, que é amigo nosso. Nos apoiou, acreditou, entrou com a gente com mais um dinheirinho. E a mais gente 10, no caso. 10, né? E a gente começou e ele ficou como sócio meu durante 3 ou 4 meses, não lembro bem. Porque eles tinham outra empresa. Ele tinha outra empresa, aí ele precisou sair da empresa, trabalhar com a esposa dele na empresa deles. E aí nós ficamos nós fizemos acerto com ele e a gente foi tocar sozinho a empresa. E aí a gente ficou... Aí a gente abriu a loja, né? Abri a loja, a Pamela estava trabalhando com a Ana. Teve que sair de lá pra me ajudar na loja. Graças a Deus deu certo, né? Deu certo, sim. Muito trabalho, mas... E aí a gente começou a vender material de tatuagem aqui em Cuiabá. E a gente vendia inicialmente aqui em Cuiabá, Várzea Grande, né? Que é a cidade vizinha aqui. Só material de tatuagem, Só material pessoal. de tatuagem. Tinta, agulha... tudo que máquinas. Um tatuador precisa a gente vendia. E a gente trabalha com isso até hoje. Até hoje. Bom, aí tem 11 anos já, 11 anos já. 11 anos trabalhando com isso. E aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo aí a gente montou loja, depois a gente montou estúdio, eu aprendi a aplicar piercing, então hoje eu sou body piercing, tá? Hoje eu não atuo mais, não faço mais perfuração. Só distribui... Hoje a gente trabalha com material de tatuagem e distribuição de piercing para os profissionais aqui no Mato Grosso. Isso. E aí o que aconteceu, gente? Em 2017, aí trabalhamos muito, tá, gente? Trabalhamos muito Só ralado. pensando no trabalho. Muito ralado. A gente chegava na loja, às vezes saía 8, 9, 10 horas da noite da loja, trabalhando muito mesmo, tá? Bastante. Quando foi em 2017, o Wellington adoeceu. Ele começou a sentir umas dores, e aí foi no médico. Eu comecei a sentir uma dor no testículo, gente. Uma dor no testículo, muita dor, começou a ficar escuro o testículo. E aí eu fui pro médico e descobri um câncer no testículo. Aí descobrimos esse câncer no testículo. Já deu uma baqueada, né, Garçom? O Wellington deu uma boa baqueada, mas aí assim... o médico dele, não, Wellington, vamos operar. Vai dar tudo certo. Operamos, graças a Deus deu tudo certo. Era um câncer maligno. Era câncer mesmo, era um tumor maligno, né? Então era câncer mesmo. Removeu o testículo e ficou de boa, né, Clarção? Não precisei, nessa época não precisei fazer químio e nem radioterapia. Não precisou. A gente só tirou o testículo e graças a Deus. Não precisou resolveu. Resolveu tudo, né? Deus é bom, gente. Só que aí, isso foi em 2017, no comecinho de 2017, se eu não me engano, abril. Quando foi no final de 2017. Para 2018. Final de 2017, acho que foi por outubro, novembro. Foi outubro que você começou a sentir dor de novo. Na hora de ir no banheiro, ele começou a sentir dor. Muita dor. E aí, procuramos... Eu percebi, pessoal, indo no banheiro, eu sentia muita dor na hora de evacuar. Sentia muita dor na hora de evacuar e quando eu conseguia, ficava algumas marcas de sangue assim, ó, no vaso. E eu achei que estava meio estranho aquilo dali, até achei que poderia ser na época hemorroida. Ele achou a gente tentou tratar como hemorroida, mas não era. E eu entrei em contato com um médico. Esse médico indicou para outro médico, esse médico pediu um monte de exame e a gente começou a fazer exame, né? Foi. Aí nós descobrimos na primeira colonoscopia. A gente foi fazer, eu muito apavorado, né? Porque eu não gosto de ser sedado, gente. O Wellington odeia sedação e anestesia, ele morre de medo. Tenho medo mesmo de anestesia, não vou negar. Não sei se alguém de vocês tem medo de anestesia, mas eu tenho muito medo de anestesia. E aí eu fui fazer a colonoscopia, nesse dia a Pamela até acompanhou a colonoscopia junto com o médico e quando o médico estava fazendo lá, o médico
enxergou um tumor e a Pamela, quando bateu o olho, ela já viu que era outro tumor. Eu já sabia que era. E vamos começar mais uma luta, pessoal. E aí começou a nossa luta gigante. Essa foi doída. Porque o Wellington tava com um tumor bem grande e já avançado no reto. No reto. A ponto de estourar pro... Como é que é? Ai, pessoal. A ponto de estourar para a próstata. Para a próstata, isso mesmo. Ele começou no reto, porém, normalmente, como o médico disse, normalmente quando dá um CA... Que é o câncer. Quando dá um CA no reto, ele sobe na parede do reto. Ele vai ficar ali, ó, na parede do reto. E o meu não, o meu furou essa parede do reto e entrou para dentro. E ele tava quase encostando na próstata. Então, olha, é Deus, gente, Deus. Deus é maravilhoso todo o tempo. A gente é grato demais. Olha, Deus foi maravilhoso com a gente. Nos deu a vida de novo, tá? Hoje, graças a Deus, a gente fala isso para outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema que nós passamos. Mas foi isso. O CA estava indo pro rumo da próstata. E chegando na próstata, se ele chegasse na próstata, não tinha mais o que fazer. Porque quando no homem, são informações do médico, tá, pessoal? Não é nossas informações, né? Quando o CA chega na próstata, no homem ele espalha pro pulmão. Quando espalha pro pulmão, ele já ramificou. Aí, gente, é só Deus pra salvar. No caso, esse tipo de tumor que o Wellington teve, tá, gente? Não é generalizando, não são todos os tumores de próstata. Existe vários. Porque tem vários, tá? Tipos. Esse tipo que o Wellington teve. Então, assim, descobrimos, aí começamos já o tratamento. O tratamento foi o quê? Inicialmente, quimioterapia, radioterapia para paralisar o crescimento do tumor, né? E para ver se resolveria sem a necessidade de uma cirurgia. Então o Wellington fez 38 sessões de radioterapia e mais 20 sessões de quimioterapia. Isso. Após esse tratamento todo, é um tratamento complicado, doloroso, muito doloroso. O Wellington sentia muitas dores mesmo, de chorar, de urrar de dor. Tinha dias que o Wellington corria pela casa, assim, ó. De dor. Tinha dias que eu tava fraco, pessoal, que a gente tinha que ligar para um casal de amigo nosso, que foi o Emerson e a Selma, né, que nos apoiou na época, que vinha, porque a Pamela tava desesperada, não tinha como fazer muita coisa. E tinha, graças a Deus, tinha o Emerson e a Selma que veio nos socorrer e me levava para a Unimed. Graças a Deus, nessa época a gente tinha tinha plano de saúde, graças a Deus. Né? Levava, ficava com a gente lá. O Emerson até dormiu comigo lá. A gente é muito grato a vocês, tá, gente? Muito grato a vocês por ter nos ajudado nessa época, tá? A gente não esquece jamais de todas as pessoas que passaram pela nossa vida. E o que fez por nós. Daí nunca vamos esquecer. Né? E aí, gente... E aqui vai ficar registrado, né? Pro resto da vida. E aí, gente, depois desse tratamento todo, o médico pediu novos exames, certo? E viu que precisaria, sim, de fazer a cirurgia. E aí vem a questão da cirurgia, que o Wellington morre de medo de cirurgia, de sedação. Eu tinha certeza, gente, eu tinha certeza que eu ia partir daqui. Essa era a certeza, né? Tanto é que eu chorava igual criança no dia, né, Coração? No dia da cirurgia. Até o médico falou pra mim que se eu não parasse Falou, não, Wellington, você precisa se acalmar, eu não posso te operar, você é nervoso desse jeito, sua pressão sobe e tal, né? Era perigoso ter uma embolia, né, que ele falou. Acho que é isso. Embolia pulmonar, uma coisa assim. Acho que é isso. Aí nisso aí acabou que o médico me chamou, eu entrei lá dentro do centro cirúrgico. Dr. Elson Lemes. Foi quem operou o Wellington. Esse foi quem me acompanhou nessa parte do reto, e o meu oncologista, que é o Dr. Dirceu. Isso. Aqui em Cuiabá. São excelentes especialistas. Olha, não tem nem o que falar, são perfeitos. Top.
E aí eu entrei lá... Só pra coisa, o Dr. Dirceu, gente, aqui em Cuiabá, ele é oncologista, tá? Oncologista, especializado em todos os tipos de câncer, que me acompanha e me acompanha até hoje. Me acompanhou e me acompanha até hoje. E o Dr. Elson Lemes, que ele é especialista na parte de... Ele é proctologista. Proctologista, no caso, que cuida da parte do reto, intestino e tal. Isso. Então, aí no dia da cirurgia, o Wellington tava muito nervoso, e aí o médico, o Dr. Elson, ele pediu pra me chamar, pra eu ir lá conversar com o Wellington. E aí eu entrei lá no centro cirúrgico e sentei, conversei bastante com o Wellington e tal, até ele se acalmar. Aí ele se acalmou e foi. Gente, foram 8 horas de cirurgia, pro meu médico, 9 horas de cirurgia, eu acho. Eu achei que eu ia partir dessa, pular o corgo mesmo, sabe? Eu olhei pro meu médico e perguntei se ele tava bem pra fazer a minha cirurgia. Ele falou que tava bem, Dr. Elson. Não lembro certinho, tá, doutor? Se caso você assistir esse vídeo, a gente não esquece, não. E eu falei pro senhor, Dr. Elson, que pra não deixar eu morrer, né? Porque eu tinha pessoas que dependia de mim, né? O Wellington pediu pra ele, faz falei, o que cara, você precisar fazer. Se precisar fazer, cara, tira tudo que você precisar fazer, só não deixa eu morrer, cara. E eu acho que isso foi uma das coisas, assim, que deu um up, deu um gás no médico, né? Deu um gás no Dr. Elson. O Dr. Elson fez o melhor trabalho, eu acho que o melhor que ele tinha que fazer. Como sempre, como né? Sempre, ele é maravilhoso, não tem. E aí, gente, aí o Wellington operou, cirurgia do Wellington 8, 9 horas mais ou menos de cirurgia muito grande. E aí precisou fazer a amputação do reto. Então hoje o Wellington, ele usa bolsa de colostomia definitiva. Pro resto da vida. Pro resto da vida. Não tem reversão. Ah, mas e aí, futuramente tem reversão? Não, gente, não tem reversão. O aparelho retal dele inteiro, o reto dele inteiro... Foi cortado, né? Você explica certinho. Foi cortado no intestino grosso e foi tirado todas as paredes, o reto, o aparelho retal foi tirado inteiro. Então foi tirado na época, se eu não me engano, em quilos, assim, foi 3 quilos e... Não, acho que foi 2 quilos e pouco que deu de material. De material que eu levei pra fazer biópsia. Isso. Então, amputou o aparelho retal inteiro. Então hoje ele usa bolsa de colostomia definitiva. Ó, vou mostrar aqui pra você. Olha. Uso bolsa de colostomia. Acostumado já. Minha cirurgia pegou daqui... A cirurgia do Wellington começou bem aqui, abriu aqui do lado do umbigo, veio até o cóccix. Abriu inteiro. E aí, gente, esse é um dos motivos que o Wellington tem uma dificuldade com mobilidade para algumas coisas. Então, por isso que a gente precisou comprar a escadinha, os 2 degrauzinhos lá. Teve uma seguidora, né? teve uma inscrita que perguntou. Então é por esse motivo que ele precisa da escadinha para subir na cama. Porque assim, a radioterapia, ela deixa... Fibrose. Tipo, eu não vou saber explicar o que é fibrose, gente, mas eu sei que dentro, a pele, tudo fica rígido. E aí, tipo, por exemplo, o Wellington, ele não consegue dobrar direito. Pra ele conseguir amarrar o cadarço do tênis foram anos, né? Ele conseguiu, acho que tem uns 2 anos pra cá que ele conseguiu amarrar o cadarço do próprio tênis. Antes eu tinha que calçar o tênis dele, amarrar. Mas assim, por exemplo, vocês viram que a cama do nosso motorhome, ela é um pouquinho alta. Ele nunca que consegue levantar a perna lá em cima. Então ele, nessa viagem que a gente fez lá pra Santa Catarina, né? Ele sentiu muita dificuldade no subir da cama. Descer, beleza, mas o problema era subir na cama. Entendeu? Então, foi assim, eu falei, não, vou ter que dar um jeito, né? A Bartô tá dormindo aqui no meu colo. Vou ter que dar um jeito, e aí vi essa escadinha. E aí, comprei essa escadinha e deu super certo. Então, esse é o motivo. E aí, gente, depois da cirurgia, foi muito tempo de recuperação, porque... Reabilitação, né? Reabilitação e recuperação, porque vocês viram aí que gigante. Hoje eu tenho que fazer... Hoje eu tenho uma mobilidade limitada. Hoje eu tenho que fazer reposição de hormonal, né? Porque eu não produzo. Isso por conta do testículo. Como ele removeu um testículo, então ele não produz mais testosterona. Não posso ter filho, fiquei estéril. Por conta do tratamento. Gente.
Nós não podemos ter filhos. Isso é porque tem gente que já perguntou pra mim, por que não tem filho? Gente, eu sou estéril. O Wellington é estéril, por conta do tratamento. Por conta do tratamento. É. Outra coisa, antes do tratamento, a gente congelou os espermatozoides do Wellington, tá, gente? Então, assim, nós já tentamos fazer fertilização in vitro duas vezes. E não deu certo nenhuma das duas vezes. Muito caro. Já gastamos muito dinheiro com isso e, tipo, nenhuma das duas vezes deu certo. Então, o que a gente entendeu? A gente entendeu que não é pra gente ter filho. Olha nossos filhos. Nossos filhos são os cachorros. Então, assim, não é pra gente ter filho. É lindo. E aí, tá tudo certo, tá, gente? Nós somos hoje a gente já é super maduro quanto a isso, tá tudo certo. Bom, gente, e aí na época da recuperação da cirurgia do Wellington, então assim, graças a Deus, tem minha mãe que mora aqui, então minha mãe ajudou muito, porque eu precisava ir pra loja trabalhar. Então minha mãe e a minha avó ficavam cuidando do Wellington, né, Wellington? Ficavam lá com ele dando remédio e cuidando e fazendo comida. Minha mãe veio por pouco tempo aqui, ficou uns dias só e depois teve que ir embora. Ela teve que ir embora, mas aí a minha mãe e a avó estavam aqui, então me ajudaram muito nisso daí. E são pessoas que também a gente é muito grato mesmo. Dona Márcia e Dona... E a Dona Maria Luísa. Maria Luísa, a abuelita. Abuelita, minha abuelita. É espanhola, ela é espanhola. Gente, e é isso. E aí, assim... De lá pra cá a gente vem trabalhando. De lá pra cá a gente vem trabalhando mais tranquilamente. Porque nessa época a gente tinha 2 lojas lá no centro, né, Garçom? A gente fechou as lojas, fomos pra casa. Isso. Fomos pra casa, fomos trabalhar na garagem de casa. Hoje a gente tem somente uma loja, né? A gente teve que quietar justamente por causa disso também, né? Então a gente diminuiu bastante o nosso trabalho. E recente surgiu a ideia do motorhome, né, Cassão? E aí, que a gente comprou um motorhome no ano passado, no mês de outubro. Na verdade, depois que o Wellington adoeceu, assim, a gente começou a pensar muito na vida, sabe? A gente viu que a vida é um estralo de dedo, sabe? Muitas vezes a gente fica correndo atrás de muitas e muitas e muitas coisas. Você quer trabalhar, conquistar, e de repente você nem aqui você tá pra você aproveitar isso tudo. É verdade. Entendeu? Então a gente enxergou isso, enxergamos isso e resolvemos dar uma mudada no nosso estilo de vida. Justamente. Ter um estilo de vida mais saudável. Então, assim, a gente deu uma quietada até no serviço. Então, reduzimos um pouco o horário de trabalho. Então, hoje a nossa empresa é na nossa casa, né? Claro, separado, né? Mas é no mesmo endereço. Então, assim, a gente não pega trânsito. Então, não tem esse estresse de trânsito, essas coisas. E aí, a gente sempre quis um motorhome, né? E foi quando tivemos a oportunidade de comprar um motorhome. Mas assim, na verdade, a gota d'água pra gente comprar foi o seguinte. Eu trabalho com venda de piercing hoje, certo? Eu sou body piercing, eu já não estava mais fazendo aplicação, porque eu só vendia, distribuía piercing, né, no atacado para os profissionais aqui do Mato Grosso, Cuiabá, Várzea Grande e do Mato Grosso. E aí nós resolvemos abrir uma loja de piercing. Então eu pensei em abrir uma loja de venda de piercing e talvez colocar um estúdio junto, certo? E a nossa ideia era abrir em um shopping. E aí nós pesquisamos os shoppings aqui da cidade e tal, só que, gente, shopping não é barato, é muito puxado. Então seria um investimento assim... fora da nossa realidade, né? Totalmente fora da nossa realidade. Seria um investimento gigantesco que demoraria muito tempo pra gente recuperar, então a gente meio que desistiu, assim. Aí veio a ideia da gente montar no Shopping Popular aqui de Cuiabá, que é um local que, gente, tipo assim, só o nome é Shopping Popular, mas é um local que tinha muito movimento, lá você encontrava de tudo, era um local que as pessoas, tipo, iam realmente pra comprar. Mesmo, né? O pessoal... Até ponto turístico, né? Se você for ver, era, porque o pessoal do interior às vezes vinha pra Cuiabá pra ir fazer compras no Shopping Popular, então eu falei, vamos abrir no Shopping Popular. E vocês podem pesquisar aí, tá? Se vocês clicar no Google aí, Shopping Popular Cuiabá, vocês vão ver o que aconteceu. Aí... A Pam vai falar aqui, aí tá, né? E vou. E aí resolvemos abrir a loja no Shopping Popular. Deu super certo, conseguimos uma sala,
abrimos a loja, montamos nós mesmos, tá? Eu e ela. Na verdade, a gente mandou fazer só os móveis planejados, mas assim, pintura, essas coisas foi tudo eu e o Wellington que fizemos. Se eu achar fotos, eu vou colocar aqui. Não sei se eu ainda tenho fotos, mas se achar fotos, eu vou colocar aqui pra vocês verem. Aqui no cantinho aqui. Algum lugar, gente, ou aqui no cantinho ou daqui pra frente. Eu vou colocar. E aí, inauguramos no dia 15. 15 não? Não, 15? Eu não lembro data, não. Data eu não lembro não, pessoal, sou ruim de data. Nós inauguramos em junho do ano passado, a loja. Acho que foi mesmo. Eu acho que foi dia 15 mesmo, 15 de junho, num sábado. Inauguramos a loja, tava indo super bem, eu tava adorando. E aí eu já tinha alugado a loja, a sala do lado pra montar um estúdio. Então a gente ia aplicar piercing, eu ia voltar a aplicar piercing e tal. Tava indo super bem. Tinha um rapaz trabalhando com a gente. Eu tinha um funcionário, né? Um vendedor. Gente boa pra caramba. Super gente boa, e ele é body piercing também, então nós dois íamos aplicar piercing. E a gente tava indo super bem. Tinha um tatuador contratado, né? Tinha um tatuador contratado que é amigo nosso também. Que ele ia também tatuar no nosso estúdio. Tava tudo certinho. E quando foi no dia 15 de julho, na madrugada do dia 15 de julho, que foi de domingo pra segunda, 5 e pouco da manhã, eu acordei com um vídeo que a filha de uma lojista, lá vizinha nossa, tinha me mandado. O shopping popular estava pegando fogo. Então assim, tudo o que eu tinha, tudo o que a gente tinha construído lá nessa loja. Até nossos investimentos, nosso caixa que a gente tinha guardado para montar alguma coisa, investir alguma coisa, não tinha investido lá. Nós investimos lá, investimos em piercings, investimos nos móveis planejados, investimos no material para o estúdio. Então, não assim, vale aqui falar não vamos falar em valores, né? Não vamos falar em valores não precisa, mas assim, tudo que eu tinha dentro da loja de piercing, tá, gente? Porque a loja de piercing é uma, a loja de material de tatuagem é outra, estava em outro endereço. Então tudo que eu tinha dentro da loja de piercing se foi. Pegou fogo. E assim, o local lá não tinha seguro. Não tinha seguro, a gente não conseguiu fazer seguro. Não tivemos tempo. Na verdade, nós não tínhamos tempo de fazer seguro, porque foi, gente, 30 dias. Um mês, não deu tempo da gente correr atrás de nada, assim, dessas burocracias, sabe? A gente tava mexendo com papelada de alteração de endereço de empresa e montando o estúdio e tal. Então, assim, não deu tempo. Não deu tempo de nem pensar em algo assim, sabe? E aí perdemos tudo da minha loja de piercing, tudo. E aí foi que a gente parou pra pensar, falou, gente, peraí, a gente precisa de ter tudo isso? Não, a gente não precisa. Nós não queremos ficar rico, a gente quer ter dinheiro pra gente viver de boa, a gente curtir a nossa vida, a gente não sabe até quando a gente vai viver. Então assim, não abri, tipo assim, eu não montei em outro lugar essa loja, tá? Eu consegui comprar as joias de novo, não a mesma quantidade, tá, gente? Mas o suficiente para eu recomeçar. E estou dentro da loja de material hoje, trabalhando lá. E não quero abrir em outro lugar, vou ficar por ali. E pra nós tá ótimo, né, Wellington? Tá ótimo, gente. Tá. Pra nós tá ótimo, assim. Hoje a gente... Não vamos arriscar os olhos mais não. Não tem mais nem o que arriscar. Não tem mais nem o que arriscar, gente. Então, assim, gente, nós já passamos tanta coisa. Mas graças a Deus... Nunca hoje... desanimamos, tá, pessoal? Não, nunca desanimamos, não. E nós temos saúde. Isso que importa. Hoje saúde, inteligência, capacidade. Todos nós, na verdade, né? Exatamente. De conquistar, correr atrás, conquistar de novo, se possível. Mas, cara, a gente não sabe se a gente quer conquistar tudo isso de novo. Não, tipo assim, hoje a gente quer viver. Hoje a gente pensa de uma outra forma. Hoje a gente quer viver. Aí foi onde entrou a história do motorhome. E foi depois de tudo isso que aconteceu que a gente comprou o motorhome. Aí a gente montou o canal, que a gente tá postando aqui pra vocês conhecerem mais a gente. A gente gosta muito de viajar.
E a gente quer tá postando isso pra vocês. E na verdade assim, a gente sempre gostou de viajar. Sempre. Sempre gostou de viajar. Então todo ano a gente tirava férias, ia pra algum lugar e tal. E a gente sempre achou muito legal essa história dos motorhomes, né? E surgiu a oportunidade, deu certo, fizemos o negócio, compramos e estamos aí. E é isso, gente. Isso, a ideia agora é cada vez viajar mais. Fazer vídeos pra vocês. E estar cada vez mais aqui. Por enquanto, a gente posta um vídeo por semana, porque assim, gente, durante a semana a gente tem a loja, a gente precisa trabalhar, não tem como a gente ir pra muitos lugares. Então, hoje a gente só tem o final de semana pra sair, pra viajar, livre, né? Pra gente fazer os vídeos. E feriados. Tudo que é feriado a gente aproveita, tudo que é final de semana. Mas é isso, gente. Eu acho que deu pra vocês conhecerem um pouquinho mais da gente. Verdade. Se tiverem mais alguma dúvida, podem perguntar. Perguntem aqui nos comentários. A gente vai responder, tá? A gente vai responder todo mundo. E é isso. E o vlog de hoje fica por aqui. Vocês gostaram, pessoal? Vocês gostou? Se vocês gostaram, ó, sampa a mão no likezinho aí pra nós, tá? Comenta aí se vocês gostaram dessa troca de informações, não bate-papo. Não, nem sei como é que chama. É um vídeo. Não sei. É isso. Mas se vocês gostaram, faz isso. Ajuda nós. Se inscreve. Divulga aí no pros nosso amiguinhos. canal. Com certeza tem muitas pessoas passando por isso que eu já passei. Pessoal, se você aí do outro lado estiver passando por isso, cara, se apega na família, se apega em Deus, afaste-se de pessoas que não vão te ajudar em nada, que não tem uma palavra amiga, que não tem nada para ajudar vocês. Se afasta de pessoas desse jeito. Pessoas negativas a gente não vai ajudar em nada. De verdade, né? E traz pra vida de vocês pessoas boas. É isso. E outra coisa, gente. Isso aqui, ó, manda muito. Cabeça, tá? Da pessoa. Cabeça. Então, assim, o Wellington, enquanto ele tava doente, ele sempre tratou a doença dele como se fosse uma gripe. Mesmo passando dor, mesmo sofrendo. Né? Que eu ia tratar, ia passar. Gente, ele durante o tratamento, ele continuava indo trabalhar. Nunca parei. Nunca parou. Mesmo com muita dor, com tudo, eu tava trabalhando, eu tava atendendo cliente. Nunca deixei de fazer os meus afazeres por causa da doença, entendeu? Sim. Porque tem muita gente que acontece de ter uma doença e já se tranca num quarto, dá depressão. Eu entendo muito isso, eu sei que né, nem todas as pessoas são iguais. Mas, gente, cabeça da gente é tudo. O controle. É o controle de tudo. Se você não tiver é cabeça o controle boa, do corpo. gente. É isso aí. Então, ó, acredita em Deus, vai dar tudo certo. Se você tá passando por algo assim, fé em Deus. Eu estou aqui, sou o prova viva tá aqui, disso. é prova, passou por 2, gente. Tá aqui, ó, vivíssimo. 7 anos já. Já tem 7 anos, está O pai super dela, bem curado. O pai dela também passou, né? Meu pai a gente passou não falou. 1 ano antes do Wellington, do primeiro do Wellington, eu passei com meu pai, de boca. Um amigo nosso também. Um outro amigo nosso também. Então, gente, ó... Cabeça, gente, cabeça. Se apega em Deus, ora bastante. É isso. Gente, ó, beijo pra vocês. Se inscrevam no nosso canal se você ainda não é inscrito. Curte, compartilha, comenta. Muito. E ativa o sininho. Beijo, gente. Gente, obrigado, tá? Até Obrigado, até o próximo vídeo. Né?